Cambagem. Você já chegou na oficina, o mecânico recomendou que realizasse esse tipo de serviço no seu carro? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, até mesmo deixa a sua experiência com o seu mecânico, com os serviços prestados por ele. Se você acredita em todas as recomendações de produtos ou serviços dentro da oficina. E assim a gente já consegue entender mais como está o cenário das nossas oficinas por todo o Brasil. Queria muito a participação de vocês, então deixa aqui nos comentários. Agora, quando a gente fala sobre esse assunto de cambagem, com toda certeza gera uma certa polêmica, porque cada um diz uma coisa. Uns dizem que existe, outros que não, uns que devem fazer, outros que não. Enfim, mas vamos esclarecer o que de fato seria essa cambagem. Nada mais é do que a correção dos ângulos geometríaca da suspensão que faz com que o pneu tenha um comportamento aqui diferente. Da seguinte maneira, se você tem uma cambagem positiva, o pneu ele acaba ficando deslocado com a parte superior mais para o lado de fora do carro, ou seja, fica apoiado mais na região dos ombros do lado externo, gerando maior desgaste. Já quando você tem uma cambagem negativa, fica ao contrário, ou seja, você fica com a parte superior aqui do pneu mais para dentro das caixas de roda, e assim gerando um desgaste mais elevado na parte interna do pneu. Isso porque todo o peso do veículo fica apoiado mais sobre essa região dos ombros do lado interno. Mas o que faz com que você tenha esse tipo de diferença, de comportamento, essa posição do próprio pneu e esse apoio, seja do lado interno ou externo dele? Tudo isso acontece devido a desgastes, por exemplo, nos componentes de suspensão, seja um amortecedor, danos em molas, buchas de bandeja, terminais, pivôs, enfim. Qualquer tipo de folga pode levar a uma diferença aqui no ângulo de cambagem, diferença exatamente nesse comportamento aqui do pneu em contato com o solo. Mas vale a pena falar que para alguns veículos em específico, você tem então, por exemplo, um ajuste desse ângulo. Mesmo você tendo todos os componentes em perfeito estado, você consegue fazer algum tipo de regulagem, ou seja, para veículos onde você tem dois tipos de bandeja, por exemplo, uma bandeja na parte superior e uma inferior, você consegue realizar um ajuste de cambagem, movimentando então um parafuso, que permite então você regular exatamente essa movimentação aqui do pneu e, é claro, de toda a geometria da suspensão. Porém, alguns outros veículos não apresentam esse tipo de ajuste, ou seja, se ele já tem algum tipo de aparência como essa, com um pneu um pouco mais arcado, isso significa que de fato você tem algum problema na suspensão. E aí, nesse caso, o que você deve fazer é realizar então os reparos, realizar a troca daqueles componentes do qual estão danificados. Mas se você se depara com aquela situação de que mesmo trocando tudo não resolve, isso está condicionado exatamente porque você acabou rodando muito e muito tempo com aquele problema na suspensão e assim levou então a danos estruturais, seja no próprio monobloco do veículo, ou seja, aonde é encaixado a torre do amortecedor, ou então a danos no própria manga de eixo, que é o componente onde gera a fixação de outras peças, seja pivôs, terminais, a própria torre do amortecedor, enfim. E nesse caso aí sim, então, acaba tendo uma certa recomendação de utilizar o próprio Seaborg para corrigir esse tipo de dano que foi causado na estrutura. Então, somente nesses casos seria então utilizado o próprio Seaborg para corrigir um problema estrutural devido a rodar muito tempo com um problema na suspensão. Mas na maioria dos casos, se você realiza as manutenções em dia, você troca todos os componentes, acaba com aquele problema de realizar então a cambagem sem ter, por exemplo, o ajuste por um parafuso, por exemplo, sem ter a necessidade de realizar, por exemplo, o uso do próprio Seaborg. Então, cambagem existe, a correção desse ângulo existe de fato, mas para alguns veículos você consegue realizar o ajuste através de um parafuso ou qualquer outro tipo de movimentação do próprio conjunto de suspensão. Agora, outros, de fato, é fixo e só é realizado então esse ajuste com a troca dos componentes ou então, no caso de danos severos, com o uso do próprio Seaborg. Agora, se você ainda tem dúvidas sobre cambagem, deixa aqui nos comentários. Será um prazer
te ajudar a entender mais sobre isso, é claro, não cair em mais golpes dentro da própria oficina. Deixa também a sua sugestão de conteúdos, que é com base nelas que nós criamos todos os vídeos para ajudar você a cuidar bem do seu carro. Gostou do vídeo? Deixa o like que faz total diferença aqui para nós. Te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.